Bom, como você já sabe, sexta é dia da coluna de Tássio Lohan aqui no Contexto Metrópolis. Tássio já está aqui com a gente e trouxe alguns levantamentos. Eu adoro que o Tássio sempre traz uns levantamentos importantes aqui para a gente. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila. Muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Dessa vez, vamos falar sobre o acúmulo de dinheiros, valores de Jair Bolsonaro, salários, aposentadorias. Quais são os destaques? Por quê? Ele está preso, mas tem um custo para a União. Vale lembrar, eu queria que você deixasse isso claro para quem está nos assistindo, que não é porque é o Jair Bolsonaro, porque ele é um ex-presidente. Então, o problema não é o ex-presidente estar preso, são os valores de aposentadoria, enfim, aquilo que está previsto em lei para que ele receba, certo? Exatamente. A gente fez esse levantamento ali para saber quanto que o Bolsonaro recebe e continuará recebendo ali, mesmo ele estando preso e tudo mais. A gente fez o levantamento de todas as esferas para identificar. Como a gente sabe, ele é militar, né? Capitão reformado. Com essa reforma, ele ganha mais ou menos ali R$12 mil brutos, o equivalente a R$9 mil líquidos. Isso quem paga é o Exército. Essa é uma parte da aposentadoria dele. Ele também, como a gente sabe, ele foi deputado, né, ao longo de vários mandatos antes de se tornar presidente da República. E com esse tempo que ele ficou na Câmara, ele também ganha uma aposentadoria da Câmara, ali em torno de R$40 mil, que já é a segunda aposentadoria. E até essa semana, ele era presidente de honra do PL, o Partido Liberal. Depois que ele deixou a presidência da República, ele assumiu esse cargo, né? O Valdemar Costa Neto passou a considerá-lo presidente de honra. E com esse salário, com essa função, ele ganha ali R$33 mil líquidos, o equivalente a R$44 mil brutos, coisa desse sentido. Mas, depois das nossas reportagens, que a gente fez esse levantamento, algumas pessoas ficaram ali, de certa forma, indignadas, né, que somando isso dá quase R$100 mil por mês. O Valdemar Costa Neto suspendeu o salário dele. Já suspendeu? Suspendeu. O PL anunciou ontem que suspendeu esse salário, essa função dele de presidente de honra do PL. O que chamou a atenção justamente porque há alguns meses ali por volta de julho, se eu não me engano, agosto, não vou lembrar precisamente a data, mas quando o Bolsonaro passou a cumprir prisão domiciliar, o Valdemar consultou o advogado do PL para saber se ele poderia continuar recebendo. E o Bessa, né, que é o advogado do PL, falou, não, tá tudo bem, ele pode continuar recebendo, a prisão domiciliar não impede que ele continue exercendo a função de presidente de honra do PL. E chamou a atenção justamente essa decisão do Valdemar, talvez por conta da repercussão negativa que houve depois das nossas matérias, dele recuar e agora dele decidir cortar essa função do Bolsonaro como presidente de honra. Mas ainda assim, né, ele continuará recebendo a aposentadoria do Exército, né, não há nenhuma previsão que isso seja cortado a priori. É claro que agora, como ele foi condenado, né, e já transitou em julgado, o Ministério Público Militar deve fazer um pedido para perda de patente. Para perda de patente, consequentemente ele deve perder a aposentadoria se o STM entender que ele deve, mas ainda assim a gente sabe, né, militar expulso significa que a pensão pode ir para os familiares, né, que é a chamada pensão por morte ficta. Então, isso o Bolsonaro teria que pedir também, os familiares ali dele. Se eventualmente ele perder essa patente, a família do Bolsonaro continuaria recebendo o mesmo salário em forma de pensão ali, dividido entre a esposa, a Michele e alguns dos filhos também dele. E lembrando que o Partido Liberal, além do salário, também pagava o próprio aluguel da casa que Jair Bolsonaro mora aqui em Brasília, né? Isso, e paga também a Michele Bolsonaro também, é um valor semelhante. O caso da Michele, ela continuará recebendo esses 33 mil. E também, então, além desse salário que o PL pagava diárias para o Bolsonaro participar de eventos ao longo do Brasil. Então, algumas manifestações, alguns atos políticos que o Bolsonaro ia, o Bolsonaro ganhava algumas diárias para participar desse evento, que ajudou
de certa forma, a engordar a conta, os salários que eles recebiam, né? Além de tudo isso, o presidente, o Bolsonaro, por ser ex-presidente da República, ele também tem direito a alguns assessores e 2 carros oficiais. Para ser mais precisamente, 8 assessores, que podem ser de seguranças. 8? 8 assessores. Ele usa todos os 8 assessores, né? Tem presidente que não usa todos, mas ele usufrui de todos esses 8 assessores que ele tem direito, que são pagos com dinheiro público, né? Pela Casa Civil. E 2 veículos oficiais que ele também usa, esses 2 veículos oficiais. A gente chegou a fazer o levantamento de quanto isso custou desde que ele saiu da presidência da República. Na verdade, não é esse gráfico, é um outro gráfico, se a equipe puder botar aqui. Mas desde 2020, esse mesmo, desde 2023, ele custou, que é esse número aqui embaixo, R$4.700.000 para os assessores, né? Então a gente consegue ver aqui detalhadamente, né? Combustível para os veículos, diárias no exterior e no país, isso é para os assessores, não é, isso nada vai para o Bolsonaro, vai para os assessores dele. Então ali em 2023 podem ver que teve R$600.000 em diárias no exterior, porque ele estava nos Estados Unidos, né, quando deixou a presidência da República. Ele começou 2023 no exterior, né? E aí depois ele volta para o Brasil e começa a ganhar algumas diárias no país, a equipe dele, né? Gratificação, que são os assessores também ganham, manutenção de veículos, veículo quebrou, coisa do tipo, é a presidência que paga, passagem para o exterior, passagens, seguros e taxas. Então, no fim das contas, ele já custou R$4.700.000. Em 2 anos. Em 3 anos, né? De 23, 24 e 25. É um número alto, mas que, se comparado, inclusive, com outros presidentes, a Dilma, por exemplo, a gente fez um cálculo recente. A Dilma, como ela está morando na China, então a equipe dela acaba custando mais por conta da conversão do valor e tudo mais. A arte que nós estamos vendo é do valor total. Quanto o Bolsonaro já recebeu em remuneração desde que deixou o Palácio do Planalto? Então, ali a primeira barrinha, o gasto da Presidência da República com equipe de 8 assessores, mais os 2 veículos oficiais. Então, quase R$5 milhões. Isso. Só um detalhe, né, que no título está quando o Bolsonaro recebeu, esse valor não vai para o Bolsonaro, né? O valor que custou, sim, né, foi para os assessores, para os veículos, coisa do tipo. Já o próximo ali é R$1 milhão, R$1.200.000 de aposentadoria como deputado federal. Isso. E R$1.200.000 também salário como presidente de honra do PL, que não tem mais. Não Acabou. tem mais. A partir dessa semana suspendeu, né? Pode ser que eles voltem eventualmente, coisa do tipo, mas foi uma suspensão, então até então não vai ter mais. E aqui, por último, aposentadoria como capitão reformado do Exército, R$424.000. Exatamente. Esse é o custo do Bolsonaro, no total dá 7 milhões e alguns trocados. Interessante porque, de fato, esse valor, se houver a perda da patente mesmo, se houver esse julgamento no Superior Tribunal Militar, o valor vai para a família, o que não deixa de ser um valor recebido pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Essa questão da morte ficta é uma questão que está em discussão justamente porque é um dos grandes absurdos do mundo militar, vamos dizer assim, né? Porque o militar, ele comete um crime, tem caso de militar que foi acusado de tentativa de estupro, crimes assim abomináveis, e que depois que eles perderam a patente, a família continuou recebendo. Então, de certa forma, o próprio sargento Manuel Rodrigues, né, que foi aquele sargento que foi preso na Espanha traficando cocaína em um avião da FAB, né? Nossa, me lembro dessa história. Em 2019, um avião que, se eu não me engano, foi antes do presidente Bolsonaro ir para a Espanha, coisa do tipo. Esse militar foi expulso, né? Mas depois que ele foi condenado, foi expulso, mas mesmo assim os familiares deles continuam recebendo o mesmo valor que ele recebia, foram repartidos ali pela mãe e pelos filhos dele também. Iniciou essa discussão até por conta de uma reforma administrativa. Essa reforma não vai sair, tá, gente? Não por enquanto, porque a gente está em véspera de ano eleitoral, mas existe uma discussão de reforma tributária. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia falado sobre super salários e também sobre a questão dos salários dos militares, os benefícios, que é onde entra exatamente esse benefício. O militar é preso, o militar perde a patente e o valor segue como benefício para os familiares, o que é um grande absurdo. Exatamente. A gente deu uma história bem legal na coluna há um tempo,
foi de um militar que ele tinha simulado que ele tinha morrido para ganhar essa pensão por morte ficta. Então ele simulou ali a morte dele e começou a ganhar, só que aí descobriram que ele estava vivo e aí fizeram um processo, ele foi condenado, foi expulso e legalmente ele passou a receber a pensão por morte ficta, ou seja, de todo ele simulou uma morte e ganhou a pensão, depois ele foi condenado por isso e ganhou a pensão, no fim das contas. Gente, seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. É um absurdo. Bom, e a gente tem aqui a matéria, após prisão, PL suspende salário e atividades partidárias de Bolsonaro. Mas o presidente Valdemar não faria diferente. É uma questão também de momento, né? Não dá para se manter no partido uma pessoa que está presa e condenada. Exatamente. Ou condenada e presa. Exatamente. Logo um presidente de honra, né, do partido. Né? Não faz sentido. Talvez em um outro momento o Bolsonaro volte com outro cargo, uma outra função, ou até mesmo como presidente de honra em um momento um pouco mais oportuno, porque também ano eleitoral está chegando, não dá para usar nenhuma brecha contra o Partido Liberal. Exatamente. E essa é uma brecha que pode ser utilizada, sim, por opositores. Exatamente. Falta aí menos de um ano, né, para as eleições, quase, mas é um ano que pode acontecer um bocado de coisa. Como a gente está acostumado na história do nosso país, né, é um ano que pode acontecer várias coisas, então a gente não sabe se o Bolsonaro ainda vai estar na prisão nas próximas eleições, como é que vai ser isso, então tem vários caminhos aí que podem acontecer. E vamos combinar que o Valdemar Costa Neto não precisa pagar um salário para o Bolsonaro saber a importância que ele tem dentro do partido, né? E todos nós sabemos a relevância do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai bater o martelo e que vai escolher o seu sucessor aí para a presidência da República, mesmo aí com essas histórias de demência, de surto psicótico, mesmo assim é esperado que ele escolha o seu sucessor ou que bata o martelo para o nome, inclusive, que está demorando essa escolha e tem motivo, a gente já falou sobre isso, para 2026. Então, o Bolsonaro não deixou... Ele não perdeu o seu cargo de honra, isso é temporário, é fictício. Exatamente. E de qualquer forma, eu acho que não é o dinheiro, pelo que ele tem todo esse aparato, não é o dinheiro que vai fazer falta também, né? De forma alguma. E o PL continua pagando o salário da Michele, que continua trabalhando e é presidente do PL Mulher e não deixa de viajar e cumprir o trabalho dela e que ela cumpre muito bem aqui, independentemente de visão partidária ou visão política, ela continua cumprindo o seu papel, então a parte dela ela vem fazendo. Exatamente. Tássio, muito obrigada. Eu que agradeço, Neila. Até a próxima. Até a próxima.